Olá! Hoje estamos iniciando um novo episódio do podcast, sejam todos bem-vindos. Mas antes, eu quero responder uma pergunta aqui que teve nos comentários sobre o episódio anterior, que foi sobre congelamento de óvulos. A pergunta é, se demora muito, quanto tempo leva o congelamento de óvulos? É um procedimento simples e rápido, geralmente em torno de 15 dias. Vai ser o tempo da gente estimular os ovários, 10, 12 dias, usando a medicação em casa, né? Você mesmo vai se aplicar, é injetável e comprimido também a gente usa. Depois que estiverem prontos os folículos no tamanho adequado, para a gente fazer a aspiração e retirar os óvulos, a gente coloca 2 dias, que a gente aplica o remédio para ovular, que leva 36 horas, e 2 dias depois é a coleta de óvulos. Então, mais ou menos em 15 dias está feito o procedimento. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre ser mãe. Como maio é o Dia das Mães, eu resolvi começar esse mês com o primeiro episódio dessa linha desse mês, falando sobre ser mãe. E eu resolvi convidar essa minha paciente querida, a Lidiane Lili, mãe de duas meninas. A primeira gravidez foi de tratamento de fertilização in vitro, em 2018, que nós colocamos o embriãozinho, que virou a Juju, que nasceu em 2019, e um ano depois, em 2020, a Lili foi surpreendida e engravidou espontaneamente da Paola, que nasceu em 2021. Então ela tem bastante experiência, vai bater um papo aqui com a gente, que vai ajudar muitas de vocês e enriquecer esse nosso dia. Então vou começar aqui perguntando, Lili, como é ser mãe para você? Olha, é desafiador, mas é um sentimento único, é inexplicável, né, na verdade, porque eu sempre imaginei que eu ia ser mãe e, de repente, quando você tá com a criança, né, e você olha para ela, você pensa assim, meu Deus, é um sentimento diferente, né, e você se sente uma leoa, você consegue tudo. É inexplicável, né, porque você começa a sentir um amor diferente, é um amor que nasce, assim, quando ela nasce com ela, eu acho, assim, que não tem, é um amor inesquecível. De proteção também, né? Isso. E sempre foi um sonho? Sempre. Mãe? E nesse caso, sempre foi um sonho, como é que você lidou inicialmente com a dificuldade para engravidar? Já que a Juju veio depois você passou um tempo tentando engravidar e a gente fez tratamento. Como foi lidar com essa dificuldade, já que era um sonho para você? Assim, eu já tinha perdido, assim, a esperança pelo fato de ter tentado ao natural, né, e não conseguia. E passou os anos, e aí você vê, né, as pessoas, e aí, já casou, né, cadê o filho, né, então fica, não, tá vindo, e a expectativa fazia com que você, quando estava no ciclo, e aí vinha a menstruação, você fala assim, meu Deus, o que aconteceu? Tem alguma coisa errada em mim. Aí, quando eu decidi procurar ajuda, né, que foi justamente com uma amiga nossa, né, que fez também o tratamento com você, ela falou assim, não, eu vou marcar para você, e você vai com a doutora André, porque ela vai te ajudar e você vai conseguir. Dito e feito, né, consegui. Mas, assim, foi uma coisa inexplicável, porque você conseguiu identificar coisas que eu não sabia, por exemplo, da parte da diabetes. Eu estava com a diabetes emocional, aí o útero, não sei se você lembra, estava com sangue, né? Aí eu tive que tomar o remédio, e a gente começou a vasculhar a situação do que estava acontecendo, né? Sim, então, nós fizemos várias investigações. Isso, e no final acabou vendo que eu não tinha problema nenhum, né? O meu marido também não tinha problema nenhum, e aí a gente decidiu partir logo para fertilização, né? Porque tinha os outros 2 tratamentos, né? Sim, a gente poderia fazer namoro, inseminação. Aí a gente partiu logo pro... Não, porque às vezes pequenos ajustes ajudam a gente a engravidar. A Lili tem uma infertilidade sem causa aparente, a gente não identificou exatamente uma causa, mas tinha algumas coisas para ajustar no estilo de vida, corrigir a parte toda do funcionamento do organismo, metabolismo, um ajuste. Mas como já vinha com uma ansiedade grande, com várias coisas, na infertilidade sem causa aparente a gente pode ir aos pouquinhos, por todos os steps, ou optar por algum tratamento que seja melhor para o casal, do encontro, de tudo. E me conta,
E aí, passado tudo isso, engravidou, veio a segunda gestação também. Como foi, assim, essa emoção da primeira vez, o primeiro contato com o bebê? E aí teve, né, dificuldade, engravidou e encontrar com esse bebê pela primeira vez. Foi, assim, é uma coisa difícil de explicar, mas quando vem aquele serzinho na sua frente, assim, a primeira cena a gente não esquece, que é quando ela, né, que eles tiram e botam ela aqui na frente, né? Nossa, o cheiro, é delicioso, gente, não tem palavras para explicar, mas você muda, parece assim que a sua vida não existia, parece que começa a sua vida ali, a partir dali, né? E é uma outra Lidiane. Ai, que lindo isso! É uma outra pessoa, de repente. E quando ela olha pra você, assim, que ela nasceu já com o olhinho aberto, né? Aí quando ela olhou assim, que eu fiquei olhando, eu falei assim, meu Deus, é minha. Aí passam umas emoções, mas não dá. Realmente ser mãe é algo incrível. E qual é o melhor lado, assim, existe um melhor lado? Parte boa de ser mãe, da maternidade? Assim, existe, pelo fato de você tem que pensar na vida, né? Tem que planejar. Porque quando é você sozinha, né? Você faz as suas coisas e tudo mais. Mas quando você tem um ser, né? Para você cuidar, você tem que planejar o seu futuro. Antigamente eu não pensava muito nisso, né? Antigamente eu não tinha medo de morrer. Vamos dar um exemplo assim, eu não tinha medo de morrer. Hoje eu tenho um medo horrível de morrer. Quem vai ficar com a minha filha? Sim, sim. Entendeu? Sim. Aí, porque não é só você, né? Isso, que antigamente você não pensa, né? Eu, por exemplo, pensava assim. Mas eu, com elas, eu já fico pensando diferente. Falo assim, meu Deus, eu preciso ser um exemplo para elas, né? E tem que mudar e pensar no futuro delas. Então, esse é o meu... É a minha dificuldade, né? Seria o desafio. Assim. O desafio. Porque tem um lado bom e tem um lado mais desafiador. Esse é o lado desafiador. Mas o lado bom, gente, é que não tem o cheirinho, o cuidado. Você... Assim, o que eu posso dizer pra vocês, eu sempre achei que eu fosse mãe de menino. Meu sonho era ter um menino. Mas aí, quando veio a Juliana, eu passei a gostar do rosa. do frufru, sabe? De vestir, de enfeitar, uma coisa assim. Eu acho o lado bom, esse lado, de poder cuidar, de ter alguém ali pra ser sua. Você se vê nelas? Eu me vejo. Né? Eu me vejo. É o amor completo ali. E, assim, eu às vezes até falava com as outras pessoas, falava assim, nunca vou fazer isso. Gente, é o que eu mais faço. Com elas, assim, eu me descobri uma outra pessoa com elas. Eu separei umas perguntas aqui para te desafiar um pouco mais. Te transformou? Te mudou? Alguma coisa, tirando tudo isso, né, dos desafios e tal, lado bom, mas houve alguma coisa que você, Lidiane, mulher mesmo, mudou com a maternidade? Mudou. Mudou bastante. Assim, eu era mais vaidosa comigo, né? Hoje eu já penso mais nelas. Primeiro. Agora, o que... Você tá ótima. Obrigada. Obrigada. Mas hoje eu consigo já ter aquela visão assim de, não, eu preciso cuidar de mim. Mas antes, com a Juliana, pelo mundo ser diferente, quando ela tá ali, antes dela, eu falava assim, não, isso não vai acontecer. Mas a dificuldade das situações que acontecem ali no momento, fica meio difícil você pensar um pouco em você, né? A maternidade real ali, nua e crua. Mas, foi bom. Sua vida social mudou com os amigos? Isso ficou diferente? Ficou bastante diferente. Não é mais igual, gente. Mas houve alguma mudança assim? Você era mais organizada, ficou menos? Ou o inverso? Você isso era aí mais metódica? Sim, isso aí foi. Eu era mais organizada, tudo meu era planejado. Hoje em dia é uma confusão. Eu antigamente eu odiava chegar atrasada nos lugares. Hoje eu não consigo chegar no ponto.
Onde foi difícil de chegar aqui? Mas chegou na hora. Não, cheguei. Mas assim, eu era organizada, sempre fui de planejar as minhas coisas direitinho. Nunca gostei de sair da rota, né? Do improviso. Uhum. E com elas é tudo improviso. É tudo planejado. É tudo agora... planejado. Agora, deixa eu ver aqui. E alguma coisa que alguém já tinha te contado, que você ouviu sobre maternidade, antes de engravidar, né? Porque as pessoas falam muitas coisas sobre ser mãe, sobre como vai ser a maternidade. Algumas dessas coisas que você já ouviu, realmente se aplicou? Aconteceu quando você se tornou mãe? aplicou. As frases assim que eu ouvi era: ó, aproveita para dormir, porque você não vai dormir depois. Eu falei, que isso, gente? Pelo amor de Deus. Exagero, né? Eu não dormia nada. E, tipo, eu sempre gostava de dormir. Nunca gostei vamos dizer assim, né? Eu ia à balada, a gente ia para as festas e tal. Mas, gente, é totalmente diferente, né? A criança, ela modifica. Ela não dormia a noite toda e a situação do amamentar. Uhum. Não, que você vai ter que ficar de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas, e ali a criança não vai despregar de você. E eu tive essa dificuldade da amamentação. Né? Amamentar é difícil. Né? E eu não tive leite. Eu, no terceiro mês, ainda tive que dar o complemento. Então, para mim foi mais difícil. Mas a questão dela de não dormir, meu Deus, foi tenso. E as pessoas falavam, eu falei, realmente, eu devia ter dormido bastante antes. Sim. Na verdade, nunca mais você vai dormir, porque quando crescer você vai estar preocupada porque está na rua. Pois é, por exemplo, essa noite eu não dormi. Não, realmente, não tem como. Essa foi uma das questões, né, de você não vai dormir. Realmente não vai. E hoje, eu conto para as meninas que estão grávidas, falei, gente, realmente, dorme, porque depois vocês não vão dormir. Aproveita, né? E eu vou te perguntar mais alguma coisa. Existe algum conselho, alguma coisa que você queira falar? Gente, conselho que eu posso dar para vocês, mães, né? Curta bastante, assim, toda a jornada. A gravidez, o pós-operatório. Assim, a criança passa muito rápido, você sente a diferença. E parece que você não viveu, mesmo que você viva intensamente ali a criança, mas parece que você não viveu, e você sente falta. Então, assim, curta bastante, tenha muita paciência. Eu sei que dentro da gente, assim, fica um fervo. E a gente começa a se cobrar mais, a gente cobra demais a gente mesmo, mas não se sinta culpada. E vai passar, tudo passa. E passa tão rápido que você sente falta. Eu sinto falta. Passa muito rápido, né? Muito. Eles crescem rápido. Muito. E mais uma coisa, nessa sua jornada para engravidar, né, na época que você não estava conseguindo engravidar, você pensou em desistir? Pensei em desistir porque a minha primeira transferência, né, você tinha feito e foi bem louco, né, porque a primeira transferência foi assim um baque. Eu nunca me esqueço do dia que eu cheguei para fazer a primeira ultra e você simplesmente falou assim, olha que coisa mais linda, temos 4. Mas olha, gente, eu não coloquei 4, pelo amor de Deus. Só 2. Nós colocamos 2 embriões, a gente fez uma fertilização, foram 6 embriões, ele teve 6 embriões bons. Daí nós colocamos 2 e eles dividiram, porque pode acontecer. Um veio sozinho, né, tava sozinho, e o outro se dividiu em 3. E daí a gravidez não evoluiu, os 4 acabaram parando, e a gente foi para uma próxima, não outra tentativa, porque a gente tinha embriões guardados. Então nós tínhamos ainda 4 embriões congelados, aí nós fomos para uma segunda transferência e colocamos mais 2 embriões. Isso. Aí esse também não vingou, não chegou, eu acho que não chegou a vingar. A gente não deu positivo. Não deu positivo, já tinha dado negativa. Aí, nesse momento, foi até em dezembro, eu passei o Natal em casa, de repouso, mas eu sei que quando você chegou a ligar para mim e falou, não, e aí, vamos tentar mais uma vez? Eu fiquei pensando, será que eu vou de novo? Passar por tudo isso, porque é um sentimento que só a gente sabe.
Porque é a perda, é você colocar e não ver o positivo. Eu comecei a comprar os testes e falava assim, meu Deus, não tá dando certo. Aí eu não me esqueço do dia que eu falei assim, não, nós vamos fazer a última tentativa. É porque a gente já tinha embrião lá. Isso, né? Eu cheguei chorando aqui, lembra? Eu chegava assim, Andréia, eu não consigo. Eu acho que até hoje eu amo essa mulher. Porque ela é tão humana que ela acaba se tornando amiga. E eu contei pra ela tudo que estava acontecendo, todos os sentimentos que estava tendo comigo, e eu falei, Andréia, não vou mais, pra mim não dá. E aí você falou assim, não, vamos, eu vou tentar de uma outra forma, a gente vai conseguir. E eu nunca me esqueço isso, que você falou assim, a gente vai conseguir. Aí eu falei assim, não, eu vou fazer, é a minha última tentativa. E aí eu consegui. Ainda bem que você não desistiu. Aí eu já tenho minha Juju, que eu sempre falo que foi ela que fez. Sua mãe também, viu? Um pedacinho meu. Não, mas é isso, às vezes o melhor embrião é o último que a gente escolhe. Né? Eram 6 embriões bonitos, mas às vezes o que está ali que não é tão bonitão, porque a gente não fez biópsia, então a gente escolhe pela aparência, né? A morfologia que a gente chama, a gente olha no microscópio, o embrião tem uma aparência, a gente dá lá uma notinha, ele tem uma classificação. E esse último, né, os 2 últimos eram, digamos, outros seriam melhores. E a gente optou por colocar esses por último. Mas, e lógico, também poderia ter alguma coisa relacionada à implantação, eu mudei algumas coisas na estratégia, mas valia a pena a gente tentar, até porque a gente já estava com o embriãozinho lá e a Juju estava louca para vir, e aí ela tinha que vir. Foi isso, ela tinha que vir. Sim. E depois disso, eu já não queria mais ter filho, né? Aí veio, né? Abriu a porteira. Aí engravidou naturalmente, porque às vezes acontece, né? Muita gente fala que, porque estava estressada e não engravidou. Nem sempre é isso. Às vezes tem um ajustezinho, o organismo ainda não reconheceu a gravidez, e aí já engravidou, no momento seguinte, o paciente engravida naturalmente. Vocês já devem ter visto, é algo comum, né? Em pacientes que já fizeram tratamento. E acontece. E para finalizar, você quer dar algum recado para as pacientes que estão tentando ainda engravidar, né? Para as tentantes ser mães. Olha, eu já estive no lugar de vocês, eu sei como é que é doloroso a gente ser tentante, mas não desistir, não desiste nunca, e tenha fé que você vai conseguir, porque qualquer método, é só você não desistir, porque se você tem a vontade de ser mãe, continua, porque você vai conseguir, e depois quando você vê o rostinho, gente, eu, graças a Deus, eu agradeço por não ter desistido. Ver que vale a pena. Vale a pena, gente. Olha, não tem dinheiro que pague. Sim. Essa é a famosa Juju. Essa é a Juju. É que veio. Né, filho? Paola. Oi, que soninho. Oi, que soninho que eu tô. Então, a gente está terminando por aqui. Pena, né? Tá acabando. E obrigada por vocês assistirem. Então, comentem, curtam e compartilhem. Até o próximo episódio. Tchau!